Bom dia, gente. Estou aqui, André, psicólogo, para falar com vocês, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. Há toda uma conexão aí entre esses períodos maturacionais, né? Falar sobre inúmeras coisas ligadas à psicologia e ligadas à nossa rotina. E é claro, ao que realmente interessa aqui, o que realmente importa aqui, trabalhar as angústias que ficam, né, nos cercando, elas vão aparecendo, pipocando e nos cercando, permeando a nossa realidade, né? Então a gente precisa abrir caminho de uma maneira muito tranquila, muito branda, mas abrir caminho para a passagem, né? Bom, gente, quando a gente fala dessa questão de pré-adolescência, adolescência, jovem adulto, eu acho legal a gente trazer um ponto importante aqui. Longe da minha tentativa, longe de ser uma tentativa aqui de tentar transformar tudo num balaio só, um único balaio de gato, onde na verdade existem diferenças muito importantes aí, né? Então vamos desconfundir as coisas e tentar entender melhor esse discurso do ponto de vista que eu vou entregar para vocês algo que eu acho que é interessante. A gente olhar para essa bagunça que existe na sociedade, que ela traz essa proposta de sempre confundir um pouco, sempre trazer um pouco de névoa para as coisas, não delimitar adequadamente o espaço que divide cada coisa, né? E a gente fica bem perdido nesse processo. Ser flexível é fundamental, gente. Vocês vão precisar de flexibilidade com professores, com pais, com irmãos, para toda uma vida, patrões, para toda uma vida vocês vão precisar de muita flexibilidade, né? O pensamento tem que ser flexível, tem que olhar para o outro com flexibilidade, tudo isso é de uma ordem muito importante. Mas ser flexível não significa que você precisa jogar fora todas as suas bases que estruturam o que é uma realidade. Todas as suas bases que mostram para você uma divisão razoavelmente adequada daquilo que você acredita que cada coisa precisa estar no seu lugar, né? Dentro de um patamar que a gente não pode entender isso como preconceito, a criação, a proposta de um preconceito. Então, esse fica aqui e não se conversa. Não, não é disso que eu estou falando. Algumas questões precisam ser delimitadas, senão a gente fica confuso, a gente se perde. Mas delimitar espaços não significa que eles precisam acontecer de maneira concreta, não significa que devamos ter pensamentos e ações que possam propagar qualquer tipo de reação inadequada. O outro pode sentir uma angústia, pode se sentir ofendido, mexido com as suas ações. Então, delimitar espaços é apenas entender o lugar que você vive, o lugar que cada um ocupa, entender melhor isso, para que não haja tanta confusão. Então, quando eu falo aqui de pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, são idades diferentes, propostas diferentes, ao mesmo tempo que existe um fio, uma linha que conduz isso tudo. Então, o que eu falo aqui acaba se conectando com a realidade de cada um, mesmo sendo realidades diferentes. Perceba que eu estou delimitando espaço, mas ao mesmo tempo eu estou mostrando que são realidades diferentes e que tem uma conexão entre essas realidades. Então essa é a grande questão que deve reger a nossa proposta de entendimento de uma sociedade. É você compreender que ainda há necessidade de você encontrar essa linha divisória, uma linha sutil, uma linha, né? Nada que vai causar problemas, mas encontrar o devido lugar de cada um, o devido lugar de cada fenômeno na sociedade, cada fenômeno, cada situação, cada contexto, e não aquela proposta de uma flexibilidade exagerada, né? Extravagante, onde você já não sabe mais qual é o teu lugar, qual é o lugar do outro, qual é o que está acontecendo, porque vira uma confusão muito grande. E nós temos alguns elementos que a gente precisa observar, né? Alguns elementos que são do comportamento humano, do psiquismo humano, alguns comportamentos da fisiologia do corpo humano, e a gente tem que saber entender melhor isso, adequar melhor isso, antes que isso tudo se misture e vire algo que a gente perde a possibilidade de evitar a confusão, e quando a confusão já é grande, você não consegue mais voltar atrás. Aquele grupo, aquele contexto já está dentro dessa proposta, acreditam ser aquilo algo razoável, quando na verdade não está funcionando muito bem, mas acreditam que aquilo é razoável porque alguém disse para eles que aquilo é razoável. E aí, de novo, cuidado, sempre falo isso nos meus vídeos, cuidado com essa coisa de só interessa aquilo que dá like. Então, as opiniões da internet, o que a internet diz, você faz. Deu like, você vai lá e faz também, né? Tomar muito cuidado com isso. As respostas muitas vezes estão aqui dentro. Estão aqui dentro. Você só precisa se construir bem, buscar se construir bem, buscar valores que façam sentido para você, buscar se construir bem, e você encontra as respostas dentro de você.
E aí você consegue organizar melhor essas coisas na sua cabeça sem cair na armadilha do preconceito, sem cair nessas armadilhas que não é essa a proposta aqui. É apenas você saber o espaço de cada um, entender melhor isso como instrumento de compreensão e não como algo que vá dividir. Não é a ideia segregar, dividir, é apenas um instrumento de compreensão. Porque senão o nosso eu interno fica muito confuso e a gente já não sabe mais qual é o nosso caminho, qual é o seu lugar, qual é o nosso lugar, a gente não sabe mais nada. Tá bom, gente? Acho que é importante, eu não sei se deu para entender dessa vez, ficou complicado. Espero que tenha dado para entender, né? Porque a gente precisa desse lugar mais delimitado, a gente precisa entender melhor a direção. Para onde vamos? Para onde vamos? Qual é o caminho? Ou os caminhos, porque um caminho só é inflexível, né? Então, quais os caminhos possíveis? Para onde vamos? E a gente vai se entendendo à medida que você vai flexibilizando sem excessos. Precisamos de chão para pisar. Tá bom, gente? Grande abraço. Até mais.